Boa noite a todas as irmãs. É com alegria que nós estamos aqui para o nosso encontro. Esse é os 70 encontros já, né, que nós estamos. Eita glória, faz muito tempo. E eu dou graças a Deus por Rosália, Maria Rosália Naves, de Franco, que nos atendeu o pedido. Estávamos com saudade dela. Eu acho que já faz bem uns 2 anos, né, Rosália? É com muita alegria que você está aqui conosco, eu estou muito feliz por isso. E o som do vizinho está me atrapalhando. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui. E eu também queria dar um abraço a todos os pais, que amanhã, né, é o Dia dos Pais, e é nossa alegria também ter homens cristãos atuantes na obra do Senhor. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a família está firme e forte. E o marido, o esposo, é aquele que comanda bem, né? Então, dou graças a Deus por ele. E em homenagem aos nossos pais que não estão conosco, com certeza a maioria de nós estamos com o coração um pouquinho apertado por não estar próximo, mas grata a Deus por tê-los em nossas vidas. E eu quero, nesse momento, chamar a nossa irmã Edneia. Edneia, ali é contigo, Edneia. Dá nossas boas-vindas também. Boa noite, amadas irmãs. É uma alegria estarmos aqui e saiba que a sua presença nos anima muito, viu? A sua presença nos dá muita alegria. Então, dou graças a Deus pela vida de cada uma que está aqui. Vamos ler Salmo 146. Salmos capítulo 146, versículos 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Então, cada uma que confia em Deus é muito feliz. Quem confia em Deus é muito feliz. Você quer ser feliz? Confia em Deus. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é rico em misericórdia e na graça. Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos muito agradecidas, Senhor, por estar aqui neste momento, tendo esta oportunidade, Senhor, de falar com o Senhor e de estar aqui em comunhão para ouvir um pouquinho da tua palavra e também estar juntas, Pai, demonstrando o amor, mostrando que somos importantes no teu reino. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, todas nós que estamos aqui, que nós possamos, Pai, aprender e colocar em prática tudo o que nós vamos aprender. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor possa, Pai, tocar no coração daquelas pessoas, Pai, que podem estar trabalhando na sua seara, que são livres para isso, que elas tenham coragem e aceitam o seu chamado. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Amém. Obrigada, Edneia.
Então, nesse momento também quero chamar a Carol. Obrigada, Carol, por estar conosco. Fique à vontade e entrevistar a nossa amada irmã Rosária. Ativa o som, Carol. Estava aqui Agora. agora. Um, Quando eu mandei as perguntas para Rosária que eu ia fazer para ela hoje, eu disse que eu precisava de algumas informações, dados pessoais dela para apresentá-la, mesmo sabendo que provavelmente todo mundo que está aqui presente já conhece ela, porque é muito ativa nas atividades da igreja, das igrejas ao redor do Brasil. Então, Rosária mora em Franca, no estado de São Paulo. Ela é casada, quantos anos? 40 anos. 40 anos. Eu e Daniel vamos fazer 50 no mês que vem. Ela tem 2 filhas, 4 netas e um neto. E ela faz parte do Corpo de Cristo há 30 anos. Lá, ela e a família se congregam no Jardim Santana. Ouvi dizer que Rosária é como a Mulher Maravilha. Ela não tem apenas um ministério na sua congregação, mas muitas coisas que ela faz. Quem disse isso foi a Silene. Então, vamos para as perguntas. Você disse que seu ministério sempre foi trabalhar com as irmãs na sua congregação. Como líder do Ministério Feminino, você poderia nos contar algumas das coisas que você faz para motivar as irmãs a crescerem em sua fé e serviço no reino? Boa noite, irmãs. É um prazer estar com vocês, tá? E trazer mais essa palavra de edificação. Então, Carol, assim, eu procuro reunir as irmãs o máximo que a gente pode. E eu procuro, assim, eu me lembro assim, dos últimos episódios que aconteceu, assim que terminou a pandemia, a gente começou a voltar bem devagar, porque eu acho que todas as congregações, eu acredito que veio assim devagar, algumas pessoas não vinham, e assim que a gente começou, eu já foquei em 2 casais. Eu sou muito assim, eu olho e falo, aquele eu pego, peraí. E eram 2 casais que eles nem eram tão amigos, e eram jovens, sabe? 2 casais jovens. E a gente voltando devagar, e eu olhei assim, falei, é neles que eu vou grudar. Peraí. E fui e convidei um casal para jantar na minha casa. Falei, vamos jantar na minha casa? Aí eles aceitaram, casalzinho casado, jovenzinho, tinha acabado de casar. Aí eu convidei o outro casal para ir também. Uhum. Eles nem sabiam que iam, né? Assim, se encont... Aí foi os dois para minha casa, se encontraram na minha casa, jantando. Aí eu comecei a contar minhas histórias de viagem e falar para elas que era legal viajar, que era legal as conferências femininas. E elas começaram a especular e os maridos também envolver. Um já conhecia bem meu trabalho, a outra também, que é minha filha e meu genro, né? Mas ela não tinha intimidade com esse outro casal. Aí eu comecei a falar para elas e elas, nossa, e vamos fazer? E vamos. Eu falei, gente, a primeira coisa é pega uma caneta e um papel. Então, na minha janta, na minha casa, eu já coloquei elas para trabalhar. Até hoje eu falei, gente, o que eu fiz? E essa irmã nunca tinha vindo na minha casa. Aí eu falei, já pega um papel, uma caneta, começa a anotar, faz uma agenda de programação. E elas se entusiasmaram tanto. Hoje, esses 2 casais e mais outros casais que apoiam elas, têm as atividades na igreja, elas têm uma programação do ano todo, elas trabalham muito. Hoje elas tiveram o dia todo cozinhando para os outros varões, que hoje teve o evento dos varões.
é uma bênção na congregação. Então, assim, foi um dos episódios assim desse esforço que vem do Senhor, que me dá esse ânimo, essa força para mim olhar e falar assim, aquela irmã precisa disso. Vamos lá, tem que levantar aquela irmã. Vamos levantar aquela, vamos fazer. E é assim, a gente. E quando tem uma evento igual no AMO, no congresso, ou outra viagem fora, eu fico, vamos, vamos. Às vezes a irmã nem quer ir muito, às vezes ela nem pode. Eu falo, ah, não, vamos, vamos, vai estar bom, vamos. E a gente insiste, e elas acabam, às vezes, tanto a gente insistir, ela fala, vamos. E elas não se arrependem, porque a gente só ouve coisa boa. É. Então, isso, a palavra que descreve o que você está fazendo é discipular, que é o que nós vemos na Bíblia, o discipulado, de não somente falar sobre Jesus e a igreja, nunca prega a igreja. Muitas pessoas ficam fazendo isso, comparando as denominações com a Igreja de Cristo. Não faça isso, não. É. Porque nas igrejas são membros que todos humanos e vão errar, vão cair, vão falhar. De jeito nenhum isso não vai acontecer. Vai acontecer. Então, fazendo isso, ficam desanimados e não aceitam. Mas acompanhando e levando e instruindo aos poucos, passando tempo com as pessoas, como Jesus passava com os apóstolos e os outros discípulos. É o modelo que nós temos na Bíblia e isso funciona. Eu falo muito das igrejas em Manaus, das congregações lá. Isso foi a única coisa que a nossa equipe, quando chegamos lá, tinha como recurso, o livro de Atos. Principalmente Atos 2, falando sobre o início da igreja de Cristo lá. E fizemos isso. Nós convidamos as pessoas para passar tempo em casa e chegou ao ponto que eu digo isso muito, mas é uma coisa tão boa e foi uma bênção tão grande que vale falar. Eu não sabia qualquer dia da semana quantas pessoas iriam sentar em nossa mesa para café da manhã, almoço e jantar, e até merendas entre as refeições. Sempre alguém estava em casa. E eu nunca sabia quantas pessoas iriam dormir em nossa casa, porque os jovens foram e passaram um tempo fazendo visita e estudos, e tudo isso foi tão bom, até que já tinha passado o último ônibus do dia e tinham que passar a noite em nossa casa. Então, é esse conviver que é importante. E você está fazendo isso. Então, parabéns. Amém. Amém. E prepara essas para fazer a mesma coisa, porque Jesus fazia discípulos que fizeram outros discípulos. Não para com a primeira geração. Agora, isso foi minha palestra. Segundo, você também disse que gosta de hospedar pessoas que precisam de ajuda de algum tipo na sua casa. Você traz dentro da sua casa para ajudar essas pessoas com necessidade. Então, por causa disso, eu acredito que um outro ministério que você tem é o Ministério de Hospitalidade e Misericórdia, que é muito preciso na igreja. Até algumas pessoas chamam sua casa de Hospital de Maria Rosária. Que bonito.
Você sempre acolheu pessoas que precisam de cuidados na sua casa. Você pode citar um exemplo de receber e ministrar a alguém, um parente ou alguém da sua comunidade que estava em necessidade? O que você fez para ajudar aquela pessoa dentro da sua casa? Carol, eu comecei assim. Meu sobrinho foi um dos primeiros que tinha sofreu de 5 anos, sofreu um acidente com a minha família, ele ficou órfão de pai e mãe, e veio para minha casa. Ele veio sem andar, sem falar, porque ele teve traumatismo craniano, e ele voltou a andar e falar na minha casa. A minha irmã veio com câncer, ficou 3 anos. Meu irmão ficou 10 anos, que ele sofreu um acidente, teve muitos problemas. Então, assim, eu não olho. Até há algum tempo atrás, qualquer um eu trazia. A minha sobrinha com depressão veio para minha casa com o marido e a filhinha, e eu cuidava, e eu não olhava. Hoje eu tenho dificuldades de cuidar de uma pessoa acamada, mas eu já cuidei muito. Eu e meu marido saía da nossa cama, nosso quarto, e ia dormir em outro quarto do ladinho do meu irmão. Durante um ano a gente fez isso ali, cuidando. Então, esse é o nosso papel. Uhum. A gente, hoje eu tenho mais assim, dificuldade de cuidar de uma pessoa acamada. Eu coloquei um marca-passo, eu fiquei com um problema no braço, mas Uhum. assim, eu ainda quero trazer. Inclusive, ontem minha sobrinha sofreu um acidente de moto e teve muitos ferimentos, e hoje chamei ela para ficar na minha casa comigo, para me cuidar dela. A minha filha fala: mãe, isso não pode, mãe. Eu falo: eu arrumo alguém que me ajuda. Então é isso, sabe? Eu quero ajudar. Eu não consigo ver uma pessoa sofrer e se eu não posso estar com ela. Uhum. Eu sofri muito na pandemia com isso, por conta que as pessoas não estavam doentes e não podia ter visita. E eu falava: como eu não posso visitar? Não, não pode, com Covid. E eu ia na porta e ficava no portão da pessoa. Eu levava chá, eu levava suco, e eu ficava no portão lá de fora conversando com a pessoa, porque eu queria. Minhas meninas falavam: mãe, não pode. Mas eu vou, gente, não tem como eu ver uma pessoa sofrer. Tá? Eu sofri muito na pandemia com isso, por eu não poder trazer as pessoas que estavam com Covid para dentro da minha casa, senão eu tinha trazido todo mundo. É. E eu gosto muito de receber as pessoas aqui, e as pessoas que ficou, um dia tiver a oportunidade de falar, se alegrar com a gente. É proibido eu e meu marido falar de tristeza, de momento. A gente fala de Jesus, a gente se alegra para a pessoa sentir bem, o melhor possível dentro da nossa Uhum. casa. Que ela já está Muito doente, né? legal. É isso. Muito bom. E como sua família se sente sobre você trazer pessoas que estão passando por um período de necessidade em sua casa para cuidar deles? É essencial o apoio deles, né? A minha família é tudo, porque sem o meu marido não existiria Ministério Maria Rosário, primeiro, né? Sem Deus e depois ele, né? O Jacinto é muito especial, ele me ajuda demais, demais, em tudo, tudo, tudo ele ajuda. As minhas filhas também me apoiam, sempre me apoiou. A Amanda tinha 7 anos, quando é a mais nova. A Viviane olhava meu sobrinho no quarto para mim, cuidava da sonda que ele tinha. Ela tinha 10 anos, a Amanda tinha 7, ela ensinava meu sobrinho a voltar a andar, a comer. Então, assim, o apoio da minha família é muito, muito, é essencial. Sem eles não tinha Ministério Maria Rosária, não. Oh, muito bom, muito bom. Eu sabia que você iria fazer tão bem como você fez. Um, e eu agradeço. E eu que agradeço a Uhum. oportunidade, Carol. Uhum. Eu lembro que naquela conferência feminina, um, eu e você nos conhecemos e foi uma conexão quase imediata. Nos sentimos como irmãs de sangue, Uhum. quase. Mas é melhor porque Verdade, somos irmãs de espírito e de coração. verdade. Então, obrigada. Eu que agradeço.
Eu estava lá, gente, e vi isso. Fiquei com ciúme, mas tudo bem. Nós estamos todas juntas. Obrigada, Rosália. Olha, eu estava procurando umas fotos com a sua família, eu só encontrei essa, eu achei tão lindinho. Ah, Vocês sempre namorando, né? Nas fotinhas lindas. achou? Ah, Não, sim. não achei, só achei essa. Ah, Obrigada, irmã. obrigada a Vou falar você, um Jane. pouco aqui do nosso ministério. Eu digo nós porque é de toda a Igreja de Cristo, que é o nosso projeto do Colheita Brasil. Nós viemos, esse projeto veio para nos desafiar, eu penso assim, porque nós estamos muito bem colocados nas nossas congregações, nós estamos muito bem cuidando dos nossos ministérios, né? Agora é que foi, minha gente. Tudo isso é um carro passando aqui. Então, eu dou graças a Deus por esse ministério que ele está nos desafiando a plantar a igreja em todo o Brasil. Então, tem lugares que ainda não tem igreja de Cristo em algumas capitais. E muitas vezes as irmãs dizem: olha, aqui na minha congregação tem só na capital, falta o interior, nós vamos chegar lá. Mas se a gente ficar unidas, juntas, nós vamos conseguir. Então, o Colheita Brasil, para quem não sabe, ele é o projeto, aliás, ele é o nosso ministério, e o proposital dele é arrecadar o dinheiro e mandar para no caso, as instituições que estão preparando, né, os obreiros para esse trabalho. Então, é isso que a gente precisa. Nós temos as amigas do Colheita Brasil, são mulheres, eu digo que é força-tarefa. Aliás, a mulher na igreja é a força-tarefa em qualquer congregação. Deus deu instituição para os homens comandar, né? Isso é maravilhoso. Mas, como a Rosália estava dizendo, o ministério dela não existe se não for o marido, e vice-versa, né? E vice-versa. Nós, mulheres, precisamos estar atuantes na obra do Senhor. E nós temos planejado já para a oferta nacional, que é uma doação que é feita a cada segundo domingo de novembro. Então, nesse ano vai ser dia 10. Então, tem irmãos que estão contribuindo mensalmente ou esperando para essa data, tá? Contamos com todos. Para ter mais informação, Colheita Brasil, acesse o site, veja as atualizações, veja as propagandas e ore, gente. Ore para que surja obreiro disposto a dar início em algum local, em alguma capital que ainda não tem Igreja de Cristo. E o Instagram também, nós temos muitas informações lá. Então é isso, nós contamos com a ajuda de todos vocês. E eu quero, nesse momento, abrir o espaço para você, Osária. Resgate. O resgate eu pedi para começar a divulgar, porque, gente, não só o resgate, mas o Ebenezer também, eu vou trazer outro dia. O resgate e Ebenezer, eles lançam livros que são de autoria dos nossos irmãos em Cristo. Então, isso é muito legal. É confiante, porque você está tendo um material puro e verdadeiro. E uns que está tendo muito sucesso é o da Cecília Santana, que fala sobre finanças. É um assunto muito delicado quando fala de finanças, mas ao mesmo tempo muito, muito necessário para a gente se ajustar financeiramente e ter uma vida melhor. E o novo livro que o João lançou, que é o Efésios, é o livro onde o tema principal é a Igreja, o Eterno Propósito de Deus. E esse livro que Veja, o relato das irmãs
as primeiras missionárias que chegaram no Brasil. Muito legal. Eu estou para terminar de ler, o tempo que eu tenho vou estar lendo ele, leio outros, mas olha, gente, muito legal. Adquira os livros da Regate, é confiante. Rosário, é contigo, minha amada. Nos ensine a florescer onde Deus nos Vamos, plantar. Obrigada. obrigada a você. Vamos lá. Eu vou ler Salmos 92, do 12 ao 15. A minha versão é a Viva, tá? Então pode ser que tenha alguma palavrinha diferente. Mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice crescerão e darão frutos. Serão fortes e cheias de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Bom, irmãs, o tema da minha aula é floresça onde Deus te plantar. A frase não é minha, é uma frase linda, né? Mas não é minha não, tá? É do Elinais Santos, essa frase, desse autor. E florescer onde Deus te plantar significa o quê? Significa esforçar-se muito para oferecer o que temos de melhor, de mais belo, ainda que as condições não sejam favoráveis. Isso que é florescer onde Deus te plantar. Não é o lugar, nem as circunstâncias que torna alguém mais feliz, satisfeito, melhor ou mais florido. Né? Às vezes pode ser mais alegre, né? Tem gente que está num lugar muito lindo, tudo mais alegre, mas mais feliz não é lugar. Eu vou contar a história do ipê amarelo. Eu estava indo para São José do Rio Preto, para a casa da minha filha, e a paisagem era seca, era mês de agosto, igual agora. E já faz um tempo, uns 2 anos, essa história. E tinha tido uma queimada. A paisagem estava assim seca, queimada, tinha devastado mesmo, sabe? A floresta, assim, tudo muito cinza, muito escuro. Mas no meio daquela queimada, alguma coisa me chamou a atenção. De dentro do carro eu olhei, tinha um ipê amarelo, florido, lindo naquela paisagem. Eu falei, olha, estava tudo tão sequinho, tudo tão queimado, e aquele pé florido, amarelo, lindo, hoje eu penso que eu podia ter parado o carro, meu marido parado, eu tirado uma foto daquela paisagem, porque aquilo ficou na minha cabeça, de tão lindo que ele estava lá no meio. Falei, olha que pé bonito, falei para o meu marido. Depois eu fui meditar, como que aquele pé, naquela paisagem tão escura, ele estava tão lindo, ele estava enfeitando aquela paisagem. E ele precisava dar o melhor para aquela paisagem, porque estava tudo muito escuro, queimado, cinzento, triste. Ele precisava dar o melhor ali, né? E ele deu. Ele soube dar o melhor. Ele floriu. Ele, assim, estava tão lindo, sabe? Que nem parecia que tinha queimado ao redor dele. E nós? Como que nós reagimos diante dos tempos tão difíceis que nós enfrentamos, diante de situações tão difíceis, quando as condições não são favoráveis, quando tudo parece sem cor, quando está doendo muito, quando tudo parece desequilibrado, está tudo difícil, como que nós reagimos? Se nós pensarmos pelo lado humano, pelos nossos sentimentos, não tem como florir. Não tem como você florir numa situação dessa.
ou várias situações que acontecem na nossa vida, como que eu vou florir? Como aquele P fez. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o caminho é diferente, que faz a diferença. No versículo 12 fala: as pessoas que amam o Senhor, elas crescerão e darão fruto. Então, nós amamos o nosso Deus, nós cremos nesse Deus maravilhoso. E é nele que nós buscamos a força necessária para florir, seja qual for a circunstância. Seja a gente para dar o melhor, seja qual for a situação. É no Senhor que nós buscamos essa força, esse equilíbrio para a gente florir e dar cor a um cenário difícil. Em Gênesis 37, conta a história de quem? José. Aquele jovem, 17 anos, foi vendido pelos irmãos, foi ser escravo, foi levado para um lugar estranho, um povo estranho, deixou sua família. José tinha tudo para ficar devastado e nada ao redor dele sair bem, né? Porque ele podia ficar triste, ele era jovem, doente, depressivo, não sei. Falta da família. Ele sofreu, com certeza, com tudo isso. Mas José ele não se abateu. Diante de todas essas circunstâncias difíceis, ele usou o dom que Deus lhe deu. Ele mudou a sua vida. José mudou a sua história para melhor. Claro, né? Quem conhece a história de José, não é? Para melhor. Ele mudou, né? Então, e Deus colocou pessoas que fizeram a diferença na vida de José. E Deus coloca pessoas que fazem diferença na nossa vida. E nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Ver esse Deus maravilhoso. Não é? Então, floresça onde Deus te plantar. Deus te escolheu. E agora você é filha dele. Nós somos filhas de Deus. Eu não sei qual é o dom de vocês. Se for pregar, pregue. Se for limpar, limpa. Se for visitar, visita. Eu não sei qual que é o dom de cada uma. Cada uma tem o seu dom. E 1 Pedro 4,10 fala sobre isso. Fala do amor de Deus para as pessoas. Para a gente servir uns aos outros com alegria, com força, com energia. Passar energia para as pessoas. Energia boa. E lá em 1 Pedro 4,10 fala para que Deus seja glorificado e não nós. Ele vai ser glorificado diante das nossas atitudes. Às vezes nós pensamos em desistir. É ou não é? Sim, pensamos sim. Às vezes a gente enfrenta uma situação, a gente fala assim: ah, não quero saber de mais nada, não. Não, eu vou sentar no banco agora, eu quero ficar só no banco, sentadinha, quietinha, não vou fazer mais nada. Não sei se passou já na cabeça de alguém aí, gente. Talvez tenha passado só na minha, ó, né? Mas às vezes a gente pensa: ai, não quero fazer mais nada. Mas quando passou isso na minha cabeça, eu falei: eu vou procurar na Bíblia um versículo que me apoia, né, nessa minha decisão. Eu não achei. Eu não achei. Porque não tem um versículo que apoia quando nós pensamos assim. Eu fui procurar, falei: deixa eu procurar um versículo que me apoia, porque eu não vou fazer nada. Eu não achei, porque eu só achei versículo que me encorajava. E que falava: vai Maria, vai Maria. Eu só achei versículo assim. Então, é ali que a gente busca, né? Então, nós devemos, primeiro, usar o dom que Deus nos deu. Segundo, afaste-se das tentações. Se nós não afastarmos daquilo que nos distancia de Deus, nós não vamos
florir. De jeito nenhum. O pecado sufoca. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. E você não vai conseguir florir. Não seja influenciada por pessoas que tiram sua alegria, que tiram a sua paz. Não seja influenciada por pessoas negativas, pessoas que não têm nada para te oferecer. Onde você estiver, mostre o reflexo do caráter de Deus. Evite as tentações. Nós somos tentadas a todo momento, a gente é tentada a buscar a perfeição. É ou não é? A rede social, perfeição. A beleza exterior, a ser aquela mulher fitness. Nós somos tentadas a isso, a todo momento. Tudo na rede social é bonito, é lindo, é inteligente, é admirável. Nós queremos seguir. Cuidado. Nós devemos ter muito cuidado. É bom ter equilíbrio no uso das redes sociais. Precisamos florir onde Deus nos planta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Algumas nos sufoca e a gente não consegue florir. Viu? Vamos olhar para o texto que eu acabei de ler em Salmos 92. Vamos olhar para esse texto como uma graça de Deus para nós. É um texto lindo. Nós devemos ser mulheres que levantam mulheres. E juntas nós somos muito mais fortes. Por isso, a minha luta de juntar a mulherada, porque nós somos mais fortes. Uma ajuda a outra. E quando fala um botão de rosa, se eu sou um botão, se eu junto com minhas irmãs, eu viro um buquê de rosa. É lindo isso, não é? É muito lindo. Nós sabemos o que fazer. Nós temos o manual de instrução, que é a Bíblia. Nós temos esse manual nas nossas mãos. Então, não se afaste da comunhão, não deixa de congregar, não deixa de participar com as irmãs dos eventos. Busca estar sempre junta, fazendo a diferença na sociedade, no teu trabalho, em casa, qualquer lugar que você esteja, na escola, nossos jovens na escola. É preciso fazer a diferença. Lá, Deus te plantou, floresça lá na escola, floresça no trabalho, na tua casa, na igreja. Lembre-se que alguém fez um sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Esse alguém foi Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para apagar todos os nossos pecados. Nós devemos lembrar disso todos os dias. Então, alegre-se, dá o seu melhor, floresça, sirva com alegria. Nós não precisamos de condições favoráveis para isso. Nós precisamos de Jesus. E nós temos, pela graça de Deus. Amém? Nós temos. Então, a circunstância para aquele ter não era nada favorável. Não era boa. De jeito nenhum. Pensa. Como assim? Estava tudo escuro, queimado, fumaça, e ele florido? Não era nada. A circunstância era muito ruim para ele. Mas ele tinha o suficiente. Ele tinha. Ele tinha a luz do sol, primeiro, que o sol continuou brilhando para ele. Ele tinha a luz do sol. Nós temos Jesus, que nos dá vida e luz em todos os momentos da nossa vida. Todos, todos. Ele é a luz. E é a luz de Cristo que nos encoraja
a fazer as escolhas certas. Naquele momento, você fala que não dá, a luz de Deus, de Jesus, ela vai te iluminar e você vai ver. E vai te dar coragem para você fazer as escolhas certas na sua vida. Essas escolhas certas vai nos levar à vida eterna. Amém? E o IP também tinha o quê? Ele tinha água da chuva, que depois daquela fumaça, daquela queimada, deu aquela chuvinha gostosa, assim. Ele tinha a água da chuva, que ajudou ele, que estava em tempo de florir, ele precisava florir. Ele tinha a água da chuva. Nós temos a fonte da água viva. E a gente quer desanimar e murchar. Nós temos a fonte da água viva. Está em, que nunca se esgota, né? Está em João 7,38. Jesus é a fonte de água viva. O IP, ele tinha um solo, aonde as raízes se firmavam, né? E todos os nutrientes que ele precisava, que era necessário para ele crescer, florir, estava ali, no solo. Nós temos a palavra de Deus, que é a nutrição para nossas vidas. É onde a gente tem que estudar, que ler e buscar, porque é ali que está a nutrição. É a nutrição que conduz para o crescimento. Uma criança desnutrida, ela não cresce bem. Então, a nutrição, ela conduz ao crescimento. Então, quanto mais nós aprendemos, mais nós crescemos. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós crescemos. Não é? Eu gosto de lembrar da Leila Zanato. Quem não envolve, não desenvolve. É uma frasezinha da Leila Zanata. E é verdade, não é? A gente precisa envolver para desenvolver. Desenvolver, os dons, desenvolver o nosso trabalho. É preciso envolver. Enquanto Deus for a nossa raiz, não existe nada que vai nos impedir de florescer. Nada. Viu? Nada. Os desafios aparecem. Muitos. As dificuldades vêm. Mas é preciso ter calma, buscar o equilíbrio e seguir em frente. Em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Viva, irmãs. Desabroche. Exale o perfume que tem dentro de vocês. Irmãs, dentro de cada uma de nós, existe uma força tão grande, tão poderosa, que vem de Deus. É só buscar essa força lá no fundo, bem no fundo. Ela vem de Deus. E é ela, essa força que vem de Deus, que nos capacita para a gente florescer aonde Deus nos plantar. É nele que nós buscamos a luz, a água, o solo que nos alimenta, que nos dá essa força para que nós floresçamos. E que vocês possam buscar sempre essa força necessária para vocês florir onde Deus plantar vocês. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todas. Amo vocês. Obrigada, Rosária. Nossa, Eu que que legal. agradeço, minha amada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pelo amor de vocês. Muito obrigada. Realmente é uma mensagem muito linda. Eu estou pronta para florescer. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, levanta a mãozinha e logo você pode falar. Esse florescer, o que nós temos é suficiente, isso realmente, muitas vezes a gente não dá valor ao que nós temos, né, Rosália? Às vezes nós temos
tanto ali à nossa disposição e achamos que não temos nada. Mas é possível, sim. Basta uma questão de visualização, né? Enxergar o que é de importância. E aí pode florescer. Eu queria falar um pouco de duas pessoas que amei ver a ação delas. Eu já convidei elas uma vez, eu vou de novo, que é a Helena, Carol e a Rosária, ou e a Rosana. Rosana. Elas estão desenvolvendo um trabalho em Parintins, é no interior do Amazonas. Alguns de vocês podem conhecer, porque lá é a festa do boi, muito conhecida no Brasil inteiro e no mundo, que é uma festa muito famosa. Rosana foi morar para lá com o marido, transferido no concurso, aliás, participou no concurso, passou, e ela também. E ela vivia uma vida meio difícil lá, porque é uma mulher muito ativa. E junto com a mãe, eles edificaram um prédio para a igreja reunir, que são eles. A Rosana, o Marlon, que é o marido, a Helena e o filho da Rosana, que é o Beija, que se converteu recentemente. E chegando lá, tem alguns contatos já que estão se reunindo. É um trabalho maravilhoso. E cai como uma luva essa tua aula. Floresça onde você estiver, porque lá não é fácil. É um local onde a Igreja Católica é predominante, que a igreja se envolve também com a festa do boi, é uma coisa interessante. E lá eles são cristãos, ela já, logo que chegou, ela chegou aí à Igreja Batista, e nem ela nem o filho gostaram, não, não dá. E agora tem um prédio para a igreja se reunir lá. E não está sendo fácil, porque não só o marido, que ele é mudo, ele ouve um pouco, ele lê lábios, e com dificuldade ele prega. Ele faz o que é possível. O filho tira louvores, com 12 anos estando lá. E a equipe que foi comigo era mais mulheres, só foi o Ricardo, que ele é obreiro numa congregação aqui em Manaus. Enfim, é uma dificuldade grande, mas mesmo assim elas estão florescendo lá junto com o seu esposo. E é um exemplo para nós, e como cai como uma luva essa sua aula. Onde que quer que você vá, achamos que não pode ser melhor, mas quando a gente começa a visualizar o que é de importância, e como você falou no início, não se encontrou um versículo que apoiasse a sua decisão de desistir e sim de encorajar. Nossa, gente, é fantástico. Isso me tocou muito e eu quero agradecer muito, irmã, por a sua aula, que eu dou esse encorajamento para essas duas irmãs e para a minha vida também. Alguém mais quer falar? Senão eu vou me embora falando. Eu e Oi, Rosália. Fala, Cecília. eu quero agradecer muito a irmã Maria. Eu sei o que você estava falando. Eu pensei muito no tempo que eu estava trabalhando no Ministério Feminino aqui, e é tão importante a gente encorajar as irmãs. Parece que as mulheres elas não têm assim a noção disso que você falou, do dom que Deus ele nos dá muita capacidade para fazer muitas coisas, né? E a gente precisa confiar nele, não confiar em nós mesmas, que aí a gente se sente fraca, se sente, eu não consigo, tem fulana, beltrana que é melhor. Tem muito essa questão de tentar se comparar e isso é muito ruim, porque Deus criou cada um com dons únicos especiais. Eu falo muito sobre isso no livro que eu escrevi, mas é importante, como você falou também, a gente não buscar situações agradáveis, perfeitas, não vão existir. A gente tem que florescer agora, e eu luto muito com isso, que a questão de tempo, né, por exemplo, às vezes a gente nunca tem tempo para fazer tudo que gostaria,
Eu que tenho duas filhas pequenas, trabalho e tudo, e a gente quer mais fazer para o Senhor, então são esses desafios. Eu também já fiquei muito decepcionada, chorei, chorei, chorei. Eu lembrei disso que você falou, me deu vontade de desistir de muita coisa. Sabe, até Carol sabe, até procurei ela para orar comigo no dia. Muitas coisas às vezes dão errado ao mesmo tempo, mas como você falou, a Bíblia sempre está aí para nos encorajar e levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e fazer outra coisa, seguir em frente, porque é Deus que está na frente. Obrigada, viu? Amém. Alguém mais? Eu achei maravilhosa a sua mensagem e muito precisa para todo mundo ouvir isso e pensar nisso. Porque se a gente não aceitar o que o Senhor nos dá, estamos negando o poder dele e o amor dele, e não podemos fazer isso. E podemos sempre contar com as promessas do Senhor que ele nos deu para nós. Está escrito no Velho Testamento muita coisa que tem a ver conosco, mas muitas pessoas acham que realmente não tem nada a ver com a gente hoje em dia. Mas tem. As promessas do Senhor são nossas também. E nós precisamos pensar nisso e agradecer todo dia, todo momento da nossa vida. E quando alguma coisa acontece que não esperamos, precisamos também analisar isso e ver realmente se seja do Senhor ou não. Porque às vezes o nosso inimigo está colocando coisas em nossa frente e tudo que ele coloca geralmente parece tão bonito, tão bonito. Eu me formei em teatro e eu dirigi peças num colégio e nós fizemos uma peça no colégio sobre Adão e Eva e um, o caráter, o rapaz que pegou o papel de Satanás, era um rapaz muito bonito. E eu sempre tinha pensado antes, se eu tivesse que fazer uma peça e colocar alguém naquele papel, eu iria procurar o homem mais bonito que eu podia achar. Não gostaria de ter alguém feio e que parece ruim, ruim, ruim. Porque quem quer isso? Você não quer aquela pessoa na sua vida. Mas alguém lindo, alguém de boa reputação. É isso. Então, temos que dividir isso em nosso entendimento da palavra e nossos corações e nossa fé em nosso Deus. E eu acho muito importante. E como falamos bem logo no início, antes de realmente começar a programação, falamos sobre o fato de alegria e contentamento. Nós temos que decidir como vamos reagir às coisas que estão acontecendo em nossas vidas, ou podemos ver isso pode ser uma bênção. Muitas pessoas iriam pensar, eu ouvi, não foi de um cristão, mas logo no início, quando a gente foi para Manaus, Daniel foi para o banco e ele estava conversando com
o homem que atendeu ele e ele disse, mas você não é daqui, né? Ele disse, não, eu sou dos Estados Unidos. E o homem disse, eu também não sou daqui. E Daniel perguntou, oh, de onde você é e quanto tempo você está aqui em Manaus? Ele disse, 2 anos. Daniel disse, não é muito tempo, não. E ele disse, olha, para mim é uma eternidade. Ele não gostava de estar em Manaus. Então, a vida dele, eu acho que devia ter sido miserável, porque ele não podia se adaptar e aceitar. E tem um ditado: quando você recebe muitos limões, aquele azedo horrível, e é só o que você tem, em vez de reclamar e gritar, faça limonada, né? Pode fazer limonada de uma coisa que não pode ser tomado sozinho. Tem que ter alguma coisa junto com aquele limão. Ah. Então, nós temos uma parte de fazer nesse processo, que é manter nossa fé no Senhor e buscar fazer a vontade dele, seja o que for. Onde você estiver, em qualquer serviço que ele te der, faça. Eu lavei 60 pratos 2 vezes no domingo em Manaus, porque as outras pessoas, até minhas colegas da equipe, estavam lá na frente conversando com as pessoas e eu no fundo na cozinha lavando louças. E eu fiquei pensando, seria tão bom poder fazer ter uma conversa com as pessoas antes de todo mundo sair, mas eu tenho que terminar isso e guardar tudo isso para deixar em ordem esta cozinha para o próximo domingo. E eu lembrei daquele versículo, tudo que você faz como se fosse por Jesus. Então, eu lavei louças por Jesus naquele dia. E eu fiquei tranquila, cantando. Então, nós temos esse controle de manejar nossas emoções e sentimentos. Eu tenho uma pergunta, Rosária. Eu gostaria de saber o que aconteceu com aquela tiara de flores, de íris. O grupo da Franca, do Franco lá, Franca, as mulheres de lá gostavam tanto daquela tiara, estavam quase brigando. E eu tenho fotos, eu estava olhando de quase cada uma que foi lá para aquela conferência e com Com aquela a Tiara. tiara. Então, o que aconteceu? A primeira pessoa que falou alguma coisa sobre a tiara, eu estava saindo do refeitório. Uma outra mulher que eu não conheci ninguém lá, menos Silene e depois você e algumas Ah, outras. E ela viu na etiqueta meu nome, Carol Morgan, e eu coloquei embaixo, colocamos de onde a gente veio. Então, eu coloquei Manaus. E ela disse, oh,
por que você está usando aquela coisa na sua cabeça? E eu expliquei, É. era para... Ah, você ainda tem? Nossa, que coisa! Eu Tá estava aqui, até ó. com vergonha porque ficou tão grande, mas ela notou, não tinha como não notar uma coisa dessa. Ficou linda, mas Mas é para isso, é para florir, ó. Carol, ela ficou é, comigo. ficou com você. É, o pessoal queria, mas eu falei, não, ela vai ficar comigo. Ai. Então, Mas muitas têm foto com ela. sim, todo mundo tirou foto com ela. Foi tão gostoso aquele tempo. Foi, muito. Vou Foi. de cá. Aí. Vou direitinho. É. Ó. Mas aquela mulher, quando ela viu a etiqueta, ela disse: Oh, isso parece de Manaus. Eu disse: Oh, muito obrigada. Eu acho que ela não queria dizer uma coisa boa, ela estava É, falando é, Ah, verdade, verdade. de Manaus, uma eternidade. eu tenho até hoje a tiara, ó, que linda. Tá bom de lançar de novo para a gente ir para o Congresso. Pois é, não é? Olha só como é que é bonita. É, muito linda. É, ó. Bom, gente, eu vou parar a gravação. Muito obrigada, Rosária, Carol, Edneia e todas as Eu que irmãs agradeço. que vieram com muita alegria. Que a gente possa florescer aonde estivermos. E Amém. não há obstáculo, né? Ô, Água e Amém. sol é Silene, suficiente. Silene, Fala. é, uma coisa muito importante, né? É sobre a circunstância. Essa semana eu estou ouvindo tanto essa palavra circunstância, circunstância, mas aquele IP, né? Aquele IP, ele não era favorável, né? A circunstância não era favorável. Mas a gente não depende da circunstância para florescer. A gente depende da luz de Cristo, da Uhum, água de Cristo, da palavra de Deus. uhum, É, Então, aonde você estiver, uhum, como você estiver, você pode florescer, uhum, né? Nada que a circunstância não depende, a gente não depende. E você, a gente tem Deus, tem Cristo. Aí Deus disse: não confia nos homens, confia em mim. uhum, Então, cada um pode florescer naquilo que Deus uhum. plantou. Ou seja, você tem uma habilidade, então use para Deus. Você pensa, eu não tenho habilidade nenhuma. Você está enganado, você tem. Deus Você deu tem um habilidade, dom para todos. todos. Deus deu. E se você tem essa atitude que eu estava falando também e que Edneia acabou de falar, ah, quando saímos, estamos deixando um lugar bem melhor do que aquele lugar onde chegamos no início, porque nós temos uma influência, podemos ter, se a gente quiser, florescer e compartilhar a alegria do Senhor que a gente deve ter sempre no seu coração. amém por isso.